Senhoras e senhores, boa noite. Está fraco, está fraco. Boa noite. Boa noite. Está vendo que nós podemos oferecer o melhor sempre? Sempre, né? Em nome do curso de Direito da Universidade do Contestado, Campus Porto União e da OAB, Subseção Porto União, em comemoração à Semana do Advogado e abrindo o segundo semestre letivo de 2017, iniciamos esta aula magna com a palestra Os Desafios da Crise do Direito em Tempos de Insegurança Jurídica. Preparações para combater o mal da discricionária filosofia da consciência, que será proferida pelo professor Dr. Luiz Fernando Ozawa. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Doutora Daniele Masnick, presidente da subseção da OAB de Porto União. Doutor Marcos Rogério Oberg, suplente do Conselho Estadual da OAB de Santa Catarina. Doutor Maurício Flávio Magnani, advogado e coordenador do curso de Direito da UNC, campus de Porto União. Professor, mestre Marcos Tadeu Grezelzaki, diretor da UNC, campus de Porto União. Professor Dr. Luiz Fernando Ozawa, palestrante desta aula magna. Por gentileza, pode ocupar os seus lugares. Senhoras e senhores, teremos a fala da presidente da subseção da OAB de Porto União, a doutora Daniele Masnick. Boa noite a todos. É com um grande prazer que nós voltamos aqui à UNC nesta noite. Hoje, com a presença do nosso professor, conselheiro estadual, professor Luiz Fernando, que gentilmente veio hoje aqui em Porto União, enfrentando uma estrada aí de Balneário Camboriú até aqui, para nos trazer essa reflexão a respeito da crise do direito e de todas essas situações que vivenciamos nesses últimos anos e meses atuais aqui, que temos visto situações na esfera política e, mais recentemente, também no nosso Tribunal de Justiça, com uma triste situação envolvendo um advogado do nosso Estado. E vemos que, mais do que nunca, precisamos conversar sobre isso, precisamos refletir, precisamos debater. E, com grande prazer, então, eu agradeço a presença dos alunos e dos meus colegas advogados e dos nossos conselheiros, do pessoal da nossa diretoria, e também aqui do nosso conselheiro suplente, conselheiro estadual. Agradeço também à UNC, ao professor Marcos, professor Maurício, pela sessão do local e pela parceria, né, que sempre tem tido com a gente nos eventos. É importante essa parceria da OAB e da universidade. Então, eu agradeço a presença de todos e, sem mais delongas, vamos passando a palavra para que possamos ter essa noite brilhante aqui com o professor. Muito obrigado, doutora Daniela. E agora vai fazer uso da palavra o coordenador do curso de Direito da Universidade de Porto União, doutor Maurício Flávio Magnani. Obrigado, Antônio. Bem, gostaria de saudar os acadêmicos e professores, salientando que agora inicia o nosso segundo semestre de 2017, e temos muito trabalho pela frente. Gostaria de agradecer os advogados que estão presentes aqui, alguns ex-alunos da UNC,
E saudar também os professores que estão presentes nesse evento. E saúdo, em especial, o professor Luiz Fernando Ozawa, agradecendo por ter aceito, então, esse convite da OAB e do curso de Direito da UNC, para nos brindar, então, com essa aula inaugural do nosso curso de Direito e também em comemoração à Semana do Advogado, que estamos então, comemorando essa semana, né? O cenário que se apresenta no meio jurídico atual, mais do que nunca, está por exigir uma reflexão por parte dos operadores de direito. E o curso de Direito, como formador profissional, não pode ficar alheio das discussões, debates e propagação das ideias pertinentes ao direito, tendo um compromisso não só com os acadêmicos, mas também com toda a comunidade, de propiciar momentos de estudo, reflexão sobre assuntos polêmicos que se apresentam a cada momento. Assim, é com grande satisfação que recebemos o professor Luiz Fernando Ozawa para proferir essa aula inaugural, trazendo esse momento para refletirmos sobre os desafios da crise do direito em tempos de insegurança jurídica. Professor, por favor. Obrigado. Obrigado, doutor Magnani. Senhoras e senhores, antes de o professor iniciar a sua fala, mais um breve currículo do professor doutor Luiz Fernando Ozawa. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em Gestão de Políticas Públicas, conselheiro estadual da OAB Santa Catarina, professor permanente da ESA Santa Catarina, OESA, membro fundador da Associação Catarinense de Advogados pela Democracia, ACAD. Senhoras e senhores, o professor Dr. Luiz Fernando irá fazer a exposição em torno de 30 minutos em relação ao tema. Em seguida, abriremos exatamente para um debate ou questionamentos. Após esse questionamento e debates, nós teremos a conclusão e o fechamento. Ok? Senhoras e senhores, é com satisfação que anunciamos a presença do Dr. Luiz Fernando Ozawa. Seja bem-vindo, meu amigo. Se eu fosse vocês, deixava para aplaudir no final, né, para ver se vale a pena o aplauso, né? Esse aplaudir no começo é complicado mesmo. Deixa eu me ajeitar aqui um minutinho. Quero agradecer, e eu estava escutando atentamente os sobrenomes, né, mas não deu para tomar nota. E até ia fazer uma piada com isso, mas prefiro também não fazer, porque o meu sobrenome também não é nada comum, né? Então vim aqui em Porto União, ao lado de União da Vitória, dizer que o sobrenome das pessoas aqui é difícil, né? Logo eu, não, então deixa para lá. Mas eu percebi que tem Marco, Márcio e Marcos, né? Que daria para fazer um trio de juristas, claro, não de cantores, né? E também a doutora Daniele, a quem eu agradeço em especial por ter enviado o convite. Vamos ajeitar. Não cabe, deixa para lá. Foi boa intenção. Então, essa aula magna, e é um absoluto prazer, falaram, né, ter saído de Balneário Camboriú. De fato, hoje de manhã, saí de Balneário Camboriú, estava um dia bonito lá também, e foi uma viagem absolutamente prazerosa. Começar pela Serra Dona Francisca, que é uma coisa demais, né, e vai passando para cada cidade uma mais linda do que a outra, inclusive essa, União da Vitória, também. Centenário, né, de Porto União, ouvi alguém soprou no meu ouvido aqui, calhou de coincidir, né? Então está todo mundo de parabéns por ter construído essa comunidade de alguma forma, e hoje é uma cidade de respeito e tem uma presidenta da OAB, por exemplo, que tem muita voz e muita presença no colégio de presidentes da OAB de Santa Catarina. Então é assim que eu
agradeço seu convite, doutora Daniele, e aos demais envolvidos neste evento. Venho lá do extremo leste para trazer notícias ao extremo norte de que as coisas não vão bem, né? Acho que não preciso me esforçar muito para mostrar para vocês que as coisas não vão bem. Portanto, eu sou um portador de más notícias. Uma delas é que eu não tenho solução. Se eu tivesse solução, provavelmente eu estaria vendendo ela de alguma forma, né? Mas eu não tenho solução. Aliás, nem acho que existe solução mágica para esse tipo de coisa. Durante a minha fala, eu vou construindo o problema. Hoje eu vim aqui plantar um problema que, quem sabe, e aí a gente vai, no segundo momento, passar a palavra para vocês, porque eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito das coisas que eu trago para dizer, né? Então, essa coisa de solução mágica é fantástica. Eu gosto de contar algumas anedotas aí. Lá em Balneário Camboriú, no centro da cidade, tem um famoso motel, que na verdade está escrito hotel, mas todo mundo sabe que é motel. Até o mais pudico do sacerdote sabe disso. Todo mundo sabe que lá é motel. Ao redor do motel, criou-se uma aura do sexo, né? E profissionais do sexo de várias naturezas, de vários gêneros possíveis, né, e imagináveis, junto com algumas agressões, uso de entorpecentes e etc, etc. Isso ao redor do motel. Baixa urbanidade, luz baixa, falta de urbanidade, né? Calçadas mal feitas, rua mal feita, esburacada. Qual foi a solução mágica do poder público? Fecha o motel. Esse é o Brasil que a gente vive, né? Quer dizer, a coisa mais certa que estava nesse cenário era o motel. Era a empresa, a instituição, aquilo. Estava lá há 30 anos. Era a coisa mais certa que tinha. Mas não, o culpado por tudo aquilo que se deu ao entorno é justamente o motel. E por essas soluções mágicas, eu odeio solução mágica, para ser sincero. E alguns alunos me procuram, às vezes, para... Professor, eu quero fazer um TCC para provar que... sei lá o quê. Daí eu digo para o meu aluno, olha, eu acho que começamos mal, porque se você pretende passar um ano da sua vida tentando provar alguma coisa, é um projeto que tende a ser falido. Não se busca provar alguma coisa, né? Porque isso é uma solução mágica. A gente tenta explorar o problema ao máximo, ao máximo, ao máximo. E é isso que eu vou tentar fazer em 30 minutos. Dentro do meu prazo, é isso que eu pretendo fazer. O tema da minha fala aqui é os desafios, e é bem cumprido mesmo, é de propósito. Não é exibicionismo, não, é de propósito. Prestem atenção. Os desafios da crise do direito, portanto, eu parto do pressuposto que nós estamos vivendo uma crise do direito, em tempos de insegurança jurídica, portanto, segundo o pressuposto, existe uma insegurança jurídica, que provavelmente é consequente dessa crise do direito, preparações para combater o mal. Aí tem umas pitadas axiológicas, né, morais, né, para chamar de isso é um mal, é uma doença, é um problema. Da discricionária filosofia da consciência. Esse é o problema. E não é um problema meu, não é maravilhoso, professor Osal, fantástico, trouxe para o extremo norte um problema dinâmico. Isso é um problema que eu tenho estudado, não só eu, vários professores, inúmeros pesquisadores do Brasil, e talvez esse seja o maior problema do direito brasileiro, que é essa questão da interpretação jurídica e tudo que vem a reboque dela.
Vou fazer uma breve enquete para saber onde eu estou tateando. Primeiro, quantos daqui já são formados? Por favor, se puder levantar a mão. Porque... tá, ok. 3%. Eu vou me controlar, porque senão eu posso ser preso. Tem um homem da lei ali na porta, segurando as coisas. E quem daqui já ouviu falar, conhece, leu... ou, sei lá, aquela música do Caviar lá, como é que é? Nunca vi, nem ouvi. Alguém falou, ouviu sobre filosofia da consciência? Alguém, por favor, levante a mão. Ok. Temos menos pessoas entre os formados que conhecem isso. Bem, então, alguma coisa é novidade aqui. Quando eu falo de crise do direito, necessariamente nós estamos falando de crise... dessa coisa que se chama modernidade. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Lá no século XVIII, finalzinho do século 1789, os caras se reuniram e disseram: isso aqui não está certo. O que não está certo? O antigo regime. O que era o antigo regime? Era poder discricionário. Reis, rainhas, déspotas. Provavelmente muita gente viu aqui o Coração Valente, aquele filme, né? Na primeira cena, uma das primeiras cenas do Coração Valente, Mel Gibson, Braveheart, William Wallace, vencedor de Oscars e tal. Uma das primeiras cenas é justamente ele se casando escondido da sua nubente, justamente porque o quê? Por que ele casou, afinal de contas, escondido? Porque o Senhor da Terra, e olha que delícia, é uma delícia isso, o Senhor da Terra tinha direito de ter a primeira noite de núpcias com qualquer nubente que se casasse nas suas terras. É uma delícia isso, para o Senhor das Terras. Apenas para ele, mais para ninguém. Imaginem, aqui é prefeito ou prefeita? Muito bem. É bonito? Não precisa responder. Mas o prefeito, imagine o prefeito se tivesse o direito de ter a primeira noite de núpcias com todas aquelas que casassem, ou aqueles também, que casassem no solo, né, de União da Vitória. E de Porto União. E esse seria o fim da picada. Pois os modernos disseram: não, nós precisamos reinventar algumas coisas. Vamos lá na Roma Antiga, a gente traz a República. Vamos lá na Grécia Antiga, a gente reconstrói a democracia e criamos, então, essa coisa chamada Estado Democrático de Direito. Isso, 1789, 1889, 1989, nós estamos aí 2 séculos e pouquinho nessa história toda. E ainda tentando entender o que diabos é democracia e o que diabos é república. São 2 conceitos extremamente complexos. Primeiro, que república, tudo que tem a ver com corrupção tem a ver com república, com coisa pública, com trato do dinheiro público. Para mim, às vezes alguém pergunta: professor, qual é o crime que você acha o mais grave do Código Penal? Pois eu sempre saio das questões da violência sexual e digo: o crime mais grave, primeiro é o latrocínio, que você troca a vida de uma pessoa por uma coisa. Para mim, axiologicamente, ou seja, a minha valoração moral diz que nenhuma coisa vale mais que uma pessoa. Nenhuma coisa vale mais que uma pessoa. Nenhuma coisa vale mais que uma pessoa. Isso é latrocínio. Então, e depois, claro, os crimes contra os cofres públicos também. E tem a ver com essa nossa falta de conhecimento a respeito do que diabos é república. E aí nós criamos esse Estado Democrático de Direito. E está lá num documento muito importante, às vezes muito mal interpretado, muito mal lido, muito pouco lido também, que é quantidade e qualidade, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse documento deveria ser lido assim, com frequência, sabe? Mais ou menos uma espécie de catequese, sabe? Catequese 1, 2, 3, 4, 5 e todo sempre tem que ler a Constituição. Porque, veja, lá tem muitas respostas para as nossas perguntas e às vezes a gente não sabe onde encontrar as respostas. Muitas delas estão lá na Constituição. E é engraçado, porque alguns dizem: mas essa Constituição ela é socialista, outros dizem: essa Constituição é liberal. E, na verdade, ela não é nenhum dos dois. Não cabe o liberalismo puro, o Estado mínimo puro nessa Constituição, mas também não cabe nenhum Estado totalizante. Ela prevê uma espécie de Estado social-democrata de direito. E tem a ver
com o nosso problema recente também do nosso presidencialismo tupiniquim, né? Por enquanto, só estou trazendo problemas. Percebam que eu vou encher a cabeça de vocês de problemas. Depois a gente vai conversar. O Brasil tem essa coisa, esse presidencialismo jabuticaba, esse presidencialismo tupiniquim, essa coisa que é difícil de encontrar em outros países. Porque, vejam, tudo bem, vivemos o presidencialismo presidencialista, né? Mas o impedimento 2016... no fundo, funcionou como voto de confiança do parlamento, né? No fundo, o que acontece? Se você não tem a maioria, e eu acho que finalmente alguns partidos grandes estão entendendo isso, se você não tem uma bela de uma base na Câmara de Deputados Federais, você não tem nada. Você não tem presidencialismo, né? E aí, nas duas vertentes, também recentemente, não houve sequer autorização para investigar, né? Não houve autorização para investigar o presidente da República. Então, e olha que é a primeira vez na história da República que se consulta o parlamento para esse tipo de coisa, ou seja, um crime comum cometido durante o mandato. Olha que interessante. E nós estamos em 2 séculos e pouquinho, né, que eu estava falando para vocês. Bem, esse presidencialismo é extremamente complexo e a gente está tentando entender ele também, né? Porque um grupo, por exemplo, eu não vou citar nomenclaturas, mas só para vocês terem uma ideia, um grupo que estava na oposição se alia a um pedaço do governo, destitui a titular, passa a ser governo e depois titubeia, mas sai e vota contra, metade da bancada vota a favor ou contra da investigação. É uma coisa de louco. É absolutamente inseguro. É evidente que o mercado está em polvorosa. É evidente que o investidor está com um absoluto receio de pisar nessa coisa chamada Brasil, porque, de fato, bagunçaram demais, né? Chacoalharam demais. Os atores principais deste grande teatro chamado Brasil bagunçaram demais o palco a ponto de já não se enxergar muito o solo de onde se está pisando, e isso é absolutamente perigoso. Absolutamente perigoso. E, por outro lado, vem o senso comum jurídico, né? Existe o senso comum, existe o senso comum jurídico, né? O senso comum é fruto de um analfabetismo funcional secular, é uma coisa terrível, né? Talvez a nossa maior cicatriz histórica, social que nós temos no Brasil é o analfabetismo. E aí eu não falo só do analfabetismo absoluto, mas o analfabetismo funcional também. Que, somando uma coisa, qual nós estamos em torno de 30% da população que não sabe interpretar o frasco do shampoo. E aí nós queremos discutir presidencialismo na mesa do bar. Entendem o problema que nós temos? O senso comum jurídico. Quem é o baluarte hoje do senso comum jurídico brasileiro? Miriam Leitão. Aliás, assim, ó, meu filho, claro, é uma anedota, tá? Isto não é verdadeiro, já aviso antes, não é verdadeiro. Mas assim, o meu filho, eu gostaria muito que cursasse exatamente o mesmo curso que fez a senhora Miriam Leitão. Porque ela sabe tudo, absolutamente tudo. Ela consegue opinar sobre tudo e todos. Ela é demais. Ela sabe economia, ela sabe política, ela sabe finanças, ela sabe mercado externo e interno. Ela sabe de contabilidade e administração, responsabilidade social e empresarial. Essa mulher é demais. É uma piada, evidentemente, né? Ela não é nada, mas ela pensa que sabe. E isso é altamente perigoso também. As pessoas que pensam que sabem, né? E ficam por aí dando opiniões sobre tudo. Vou citar outro exemplo. Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, ele consegue opinar sobre tudo. E sobre todos os cenários, e fazer conjecturas e análises, abre aspas, profundas, fecha aspas. Uma verborragia sem sentido. Mas eles estão lá e estão em papel de destaque. E por último, um recente jurista também, chamado Cacau Menezes. Vocês aqui, no Planalto Norte, no extremo norte do estado, talvez
tem um pouco acesso a esta sumidade jurídica chamada Cacau Menezes, né? Mas ele também é capaz de dar opiniões jurídicas com muita propriedade, com muita segurança. Esse é o senso comum jurídico. E olha só que perigoso isso. Às vezes juristas caem nesse senso comum jurista. Isso é terrível. Vejam, eu sei porque os meus avós não tiveram segundo grau, os meus pais não concluíram o terceiro grau, e eu sou, vamos dizer assim, o primeiro formado, entre aspas, que senta à mesa da janta no domingo, ou no almoço no domingo. E aí tem aquelas... Todo mundo discute hoje acórdão do STF, já perceberam? Gente, às vezes eu me surpreendo com as perguntas, não vou dizer de quem, mas de alguma pessoa muito singela, de formação mesmo. Ela faz umas perguntas, às vezes, que eu digo... Não sei a resposta. Sabe? É impressionante, né? E aí, quando a gente senta à mesa do almoço, é claro que o jurista ele vai ser pressionado a opinar. Afinal de contas, o jurista o cara estudou a Constituição, estudou as leis, ele deve ter alguma coisa interessante para falar. Fale sobre isso, disserte sobre aquilo, nos ajude, dê uma luz, acenda um Fiat Lux. Mas está difícil. Está extremamente difícil opinar sobre as coisas. Eu demorei... Quando foi esse episódio da tribuna do TJ? Foi quinta-feira? Hoje é segunda, né? Foi ontem, eu acho. Ontem que eu me manifestei pela primeira vez. E tateando assim, muito devagar. Porque a velocidade das coisas hoje, e aí eu sou da geração pré-internet, né? Eu fazia minhas pesquisas naquelas coisas, né? Barça e tal. Ia na biblioteca, né? Folhear livro, tirar cópia do livro e tal. Eu fazia trabalho em folha de almaço, né? Aí, Só que agora a velocidade das informações são absurdas, e inclusive das más informações, inclusive dos julgamentos, né? Então, um vídeo que está sendo gravado, e eu vou cuidar muito porque está sendo gravado isso aqui, né? Tem que tomar muito cuidado, tem um homem da lei lá na porta, ele não vai me deixar sair, eu tenho janelas fechadas, então eu tenho que cuidar. Mas vejam, esqueci o que eu estava falando. Da tribuna. É muito rápido. A gente recebe o vídeo, naquele momento já tem alguém que emitiu uma nota pública, daí vem a contranota, desmentindo a nota, aí vem uma análise do Cacau Menezes, de alguém, desses juristas famosos, né? Vem uma análise, daí já criaram um blog, daí tem uma petição pública, né? Um abaixo-assinado contra a petição pública e o troço... E nem ouviram ninguém ainda. No fundo, ninguém falou nada, né? Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada e está todo mundo cheio de certezas. Este é o cenário. Tu entende porque hoje um jurista, quando senta na mesa para almoçar com a família, o cara sentou, a família já olha para o cara. Esse cara tem coisas a dizer. Nós precisamos ouvir essa pessoa. E vocês estão nessa. Já está no segundo ano. Né? A partir do segundo ano já pode falar sobre Deus e o mundo, o universo e as coisas, e o bóson de Higgs, sei lá. Né? Esse é um outro elemento do cenário. Já falei, mas grande parte disso tem origem nesse nosso déficit educacional. Né? Eu fiz doutorado na Argentina. E eu sei que os argentinos não gozam da melhor empatia brasileira. Eu sei disso. Muito por causa daquele esporte, né, chamado futebol. Ok. Mas, quando eu fui para lá, e eu fui cheio dessas verdades aí, eu fui aos poucos me desmentindo. E é uma delícia se desmentir. Tem gente que sofre com isso. Tem gente que fica...
não suporta a ideia de se desmentir. Eu, desde o início, e esse é um grande elemento do cientista, o cientista tem que estar pronto para se desmentir a qualquer momento. Por isso que chegar e inaugurar um TCC, professor, eu quero provar que... A menina me mandou uma mensagem, professor, eu sei que o senhor é contra. Começou assim, né? Mas eu quero provar que o feminicídio é constitucional. Né? Eu nem sabia que eu era contra. Tipo, ela já lança assim o boi de piranha, né? Mas aí vamos conversar. É sempre aquela coisa, né? Vamos tomar um café. Mas no fundo, o cientista tem que estar pronto para se desmentir. Porque se começa um trabalho querendo provar alguma coisa, se lá no meio você se dá conta que, opa, eu estava errado, a minha hipótese não se confirmou. E aí, o que acontece? Você corta os pulsos? Não, é bonito. Eu fiz uma dissertação de mestrado, fiz uma hipótese que não se confirmou. E eu disse por que não se confirmou. E eu disse, eu estava errado por causa disso, disso, daquilo. Pronto, é ciência. Fiat Lux, parabéns. Isso é ser jurista também. O analfabetismo funcional, que é aquele que sabe balbuciar, cantarolar palavras, sabe ler, sabe desenhar letras, mas se você der um texto de um parágrafo para ele, e é isso que está nesses Enem, Enades e etc., nos exames, né? As questões são de meia página e as respostas são pequenas, né? Justamente porque não foi o Serginho Groisman, mas foi o Aristóteles que falou: um bom cientista é aquele que tem boas perguntas e não que tem boas respostas. Isso se aplica ao jurista também. O jurista tem que ter boas perguntas. Sempre que alguém vem, como, por exemplo, a minha aluna, eu quero provar que o feminicídio é constitucional. Aí você começa a fazer perguntas. Na segunda pergunta, ela não tem a resposta. Por quê? Porque vai ter que pesquisar, justamente essa é a pesquisa. No Brasil, as pessoas não sabem interpretar sinal de trânsito. Quando tem uma placa com muitas letras, tipo assim, hoje, meu caso, União da Vitória, aquela avenida onde está o hotel, estacionei, segunda a sexta, tal hora, tal. Daí o jurista já começa, mas e se então sábado, e daí já começa a duvidar da regra, né? Para começar, o jurista já começa a pôr, mas então se eu trouxer aqui aos sábados, eu vou burlar a regra. Mas não importa, eu estava lá, eu já me distraí com outra coisa. Esse é o senso comum. O senso comum não consegue interpretar trechos maiores, né? Por exemplo, no Brasil, isso não é frase minha, isso é frase do professor Lênio. Aliás, eu sou um discípulo do Lênio Luiz Streck. No Brasil, o repórter da Globo, claro, né? Ao cobrir uma enchente, tem que estar com água até aqui assim, né? Tem que estar dentro da água para dizer, nós temos aqui uma enchente. Já perceberam isso? O cara tem que estar dentro. Para falar sobre a seca, o cara tem que estar lá no semiárido, assim, com o chapéu, e está todo mundo com os olhos vermelhos para dizer que existe uma seca. Quer dizer, é a estética. A estética precisa dizer mais do que a ética. O invólucro diz mais do que o conteúdo. Né? Nós precisamos ter leituras fáceis, como a repórter que está até aqui de água, né? Geralmente é com galocha. Elas usam galocha, as repórteres, né? Capa de chuva, guarda-chuva, não sei o que, aquele vento desgraçado, e ela lá, estamos aqui cobrindo a enchente que assola, sei lá, né, canoinhas, e a coisa não precisa. Se ela estivesse dentro do estúdio falando a mesma coisa, era a mesma coisa. Ninguém ia duvidar que estava tendo uma enchente terrível. Entende? Vamos agora ao outro elemento dessa nossa crise. O baixo nível civilizatório. 26 minutos. O baixo nível civilizatório do Brasil. Olha só. Nós precisamos reunir a Suprema Corte Brasileira, né, num julgamento que leva 10, 12 horas para, ao final, a Suprema Corte, enfim, decidir que marcha da maconha é constitucional. E isso me lembra um pouco
a reunião dos Ents no Senhor dos Anéis, né? Que as árvores falantes, e eu não fumei nada, mas as árvores falantes se reúnem para discutir a resolução do problema, mas eles ficaram discutindo para dizer que não, esses aqui não são goblins ou orcs, na verdade eles são hobbits. Ou seja, eles ficam horas e horas para debater o que é muito elementar, meu caro Watson. Quer dizer, a marcha da maconha é constitucional. Ora, que bom. Né? Ou, por exemplo, que se pode fazer pesquisa célula-tronco embrionária, que o embrião não é vida humana. Se você pegar um embrião, assim, mais ou menos assim, aqui está um balde cheio de embrião fecundado, beleza? O embrião fecundado é da Daniele com o esposo dela, porque ela fez uma reprodução assistida. Esse balde cheio de embrião fecundado da Daniele, ele vai para o rio... Qual é o nome do rio aqui? Ele vai para o Rio Iguaçu. Não é exatamente isso, tá? Estou exagerando. Mas é mais ou menos assim. Vai para o Rio Iguaçu. Aí alguém teve a ideia, não, mas espera, para que ir no Rio Iguaçu se a gente pode pegar essa célula-tronco embrionária e fazer pesquisa e salvar vidas, tirar os diabéticos da insulina, fazer os cadeirantes andar? Aí a Suprema Corte tem que se reunir de novo, horas e horas, votos televisionados, cobertura completa, infográfico da Folha, né? Sempre tem um infográfico, que é aquilo que eu falei do repórter estar com galocha e água até aqui. Precisa ter um desenho, porque a gente não consegue ler muita coisa, tem um desenho, né? Aí faz um desenho, daí eles puxam a foto do ministro, aí diz esse a favor, outra foto contra, a favor, contra, mas não importa por quê, só o que é contra e a favor. Geralmente o contra em vermelho, né? E o a favor em verde, entende? Vermelho, verde, né? Para ficar mais fácil. Né? Agora vão se reunir para dizer se o canabidiol, usado por crianças com problema, paralisia cerebral, né, não é tráfico de drogas. Uau! Né? Canabidiol para crianças com problemas mentais não é tráfico ilícito de entorpecente. Mas que beleza! Esse é o nosso baixo nível civilizatório. Em qualquer país do mundo não precisava a Suprema Corte se reunir para dizer o óbvio do óbvio. Recentemente, acho que está suspenso. Olha, pediram vista no julgamento em que autoriza um transgênero ao optar qual é o banheiro que ele quer usar. Gente, precisa a Suprema Corte brasileira, num julgamento de horas e horas e horas e horas, para dizer que o sujeito pode escolher qual diabos banheiro quer usar. Entende o baixo nível civilizatório? É preciso a Suprema Corte decidir sobre isso. É por isso que eu digo que, naquela divisão que a gente aprende em direito constitucional, ou introdução ao direito, sei lá, direitos de primeira geração, liberdade, igualdade, fraternidade, primeira, segunda, terceira geração, ou dimensão, como queiram, o Brasil, mal e mal, está aprendendo os de primeira geração. Dificilmente a gente vai entender. Aí o que aconteceu? Estoura a corrupção para todos os lados, aí os juristas de ponta, importam para o Brasil o conceito de compliance. É demais compliance. Dá até um tesão em falar a palavra, né? Compliance. É sexy, é viril, sei lá, é alguma coisa. Compliance, né? Que diabos é compliance? Responsabilidade social empresarial, que já se fala há muito tempo, mas aí é assim, o jurista ele tem umas artimanhas. Esse compliance, nós estamos falando de direitos de terceira geração, de fraternidade, por exemplo, ambiental e tal. Mas a gente nem resolveu os de primeira ainda, que são as liberdades individuais. Ou seja, o sujeito... Olha, se daqui a pouco eu viesse assim, gente, só tem um detalhe nessa palestra. Na verdade, eu nasci Luísa Fernanda. Eu tomei hormônio há 10 anos e estou aqui como Luiz Fernando. Vocês acham que eu usaria o banheiro feminino? Claro que não! Eu me identifico como homem, eu sou um homem. Tá vendo aqui, ó? Né? Eu nunca vou usar um banheiro feminino, evidentemente que não. E a Suprema Corte precisa dizer que eu posso usar. É impressionante. É muito bom. O Brasil tem esses lados, que é muito interessante. Nós temos que lutar. Outro problema grave do direito brasileiro hoje são os fatores exógenos. Exógenos é uma palavra bonita, mas quer dizer de fora para dentro.
né? Os invasores. Os invasores do direito. Quem são os invasores do direito? Eu listei 3 que a gente precisa tomar muita atenção. A primeira delas é a moral. A moral. Por que diabos a Suprema Corte teve que dizer que aqueles embriões que iam no Rio Iguaçu não são vidas humanas? Portanto, se eles forem jogados no Iguaçu, ou se o cientista usar para fazer célula-tronco embrionária, nenhum dos 2 casos é homicídio. Né? Horas e horas para a Suprema Corte dizer que não é homicídio. Que bom! Que bom! Né? Que bom que embrião não é vida humana, é só embrião de vida humana. Uau! Né? É fantástico isso. Então, por que a Suprema Corte teve que se debruçar dessa matéria? Porque a CNBB entrou com uma ação contra. Esse é um problema. Gostem ou não, existe um fator que é a moral. A moral corrói o direito. Outro fator extremamente importante, que é a economia. Existe uma escola muito importante, para quem gosta, chamada Escola Law and Economics. Law, de lei, e Economics, economia. Law and Economics. Vem lá de Chicago. Um baluarte dessa teoria é o professor Richard Posner. Eu tive que ler. Entenderam? Eu tive que ler, né? Foi obrigado a ler, quer dizer, não queria ler o Richard, mas eu li. E esses meninos de Chicago, eles impõem, então, uma subversão do direito à economia. Quer dizer, é por causa da economia, por exemplo, que nem todos podem receber remédios, né? Não pode essas ações de remédio, né? A menina tem uma doença rara, vai precisar $100 mil por dia para fazer o tratamento dela lá na Flórida, precisa alugar jatinho, etc, etc. O SUS não tem jatinho, né? Então, essa menina tem que entrar na justiça para conseguir esse tratamento. Aí alguém do Richard Posner vai dizer, não pode, por quê? Porque se essa menina entrar e todos os outros que tiverem doenças raras entrarem, o Brasil entra em falência. Essa é a síntese mal feita, né, dessa escola chamada Law and Economics, Chicago Boys, Estados Unidos da América do Norte. E se vocês tiverem a oportunidade, leiam um documento chamado BID 319, o documento técnico do Banco Interamericano de Direitos, de Desenvolvimento, de desenvolvimento econômico, 319, que diz exatamente assim, que um dos problemas para o desenvolvimento econômico do Brasil é o judiciário. Né? É o número de ações que se entra no judiciário. Pronto, temos um culpado para o não desenvolvimento econômico. Vocês que ficam entrando aí para pegar mandado de segurança para aquilo outro, o problema é vocês. Por isso que as pessoas não ficam mais ricas do que são, por causa de vocês, por causa do judiciário. Porque demora, porque tem muita gente acessando o judiciário. E é por isso que vem o novo CPC com uma ideia brilhante, só que não faz parte da cultura jurídica brasileira. Aliás, várias ideias brilhantes que não fazem parte da cultura jurídica brasileira são importadas, mal importadas, e vai dar problema, como sempre deu, como é o caso da resolução alternativa de conflitos. Né? Isso vai demorar muito tempo para a gente entender e para tornar uma realidade. Assim como essa ideia de precedentes. Né? Professores de processo civil estão perdidos, porque tem essa coisa de precedentes e ninguém sabe fazer distinguishing. Olha que palavra linda. Essa palavra também o palestrante baba bastante para falar, é distinguishing, que é a distinção. O judiciário faz o quê? Cola uma ementa para dizer que aquela é a solução adequada para aquele conflito, quando não é, porque se você abre o inteiro teor do acórdão, não está dizendo a mesma coisa. Uma coisa não é a mesma coisa. E tem muito advogado que faz isso também. Acha a primeira ementa que aparece no Google, Ctrl+C, Ctrl+V, Fiat Lux, está resolvida a causa. Quando o cara abre o acórdão, na verdade, a tese é contrária, porque foi só na ementa. Ementa é o resumo, a sinopse. A ementa é o lado de trás do filme, sabe? Antigamente a gente ia na locadora, alugar o filme e ouvia o lado de trás, assim, fulano de tal, ganhador do Oscar, tal, não sei o que, tal. Né? Mas não conta o filme. O acórdão conta o filme. É esses caras da economia que trazem a ideia de
mínimo de reserva do possível. Essa tese que eu acabei de falar do tratamento é a reserva do possível, né? E, por último, um elemento muito complexo também, mas que, evidentemente, está na mídia, né? É o tal do ativismo judicial. Vocês devem ter falado bastante sobre isso nas salas de aula, né? O ativismo judicial. O ativismo judicial é uma praga, é um problema sério, é uma coisa que os juristas precisam combater. O que é um ativismo judicial? É uma autoridade judicante ou até um procurador da República, um membro do Ministério Público, né, alguém do poder constituído, decidir conforme a consciência dele, né? Alguém levantou a mão, acho que foi você, né, que levantou a mão sobre filosofia da consciência. Foi você. Dois ministros do STJ deram, e está registrado isso, Humberto Gomes de Barros e o outro, eu não me lembro quem, acho que até estão aposentados já, disseram que o STJ ele não se amolda à doutrina. Não se amolda à doutrina. Nós decidimos conforme a nossa consciência. Interessante, né? Eu não me lembro de ter visto consciência nas fontes do direito, né? Lembra fontes do direito? Lei, né? Até costume, mas consciência eu não me lembro de ter visto. Justamente não tem porque é difícil de você entender what the hell is consciência. Que diabos é consciência? E a consciência do fulano é igual do Beltrano ou da Cicrana? Não. Não é. E aí decido conforme a consciência. E aí o Lênio escreve belíssimos textos a respeito disso, mas na filosofia a gente chamaria isso de um solipsista, que é o cara que se basta em si mesmo, né? Ele vem, decide, diz que essa é a consciência dele e ótimo, todo mundo deve se amoldar à consciência do sujeito. É um sujeito macro, é sei lá, aquele cara do Matrix lá. É um cara, é um fodão, né? É um cara diferente. É um cara, realmente esse cara, né, é um solipsista. O cara, ele se basta em si mesmo. E o ativista judicial, principalmente, é um cara que tem déficit de atenção. Pode crer. Chama o Freud que esse cara tem problema. Esse cara precisa atenção, né? Ele precisa ir na internet, convocar as pessoas para ir em tal lugar ou não ir em tal lugar. Ele carece de uma legitimidade política, que isso é uma bobagem. Juiz não precisa ter legitimidade política, ele goza desse pressuposto. Ele tem que ter liberdade, inclusive, para decidir contra a maioria. As decisões judiciais podem e devem ser contra-majoritárias em determinados momentos. E o juiz, ele não precisa ter o apoio popular. Aliás, é melhor que não tenha. Que se desvencilhe desse problema. Que o apoio popular é um problema, porque uma hora as pessoas gostam, outra hora não gostam. Quer ver um exemplo? Você que aplaudiu o ativista judicial contra o seu inimigo, pessoa que você não gosta, aquele cara eu não gosto. E ainda bem que aquele determinado juiz foi para cima dele. Mas daqui a pouco esse juiz vem para cima de você. E aí como é que você vai se comportar? Aí você vai começar a dizer, não, isso é ativismo, cadê meus direitos? Chama o meu advogado. Aí que é devido processo legal, aí que é presunção de inocência, aí, meu amigo, é tarde. Você aplaudiu quando ceifaram a cabeça do inimigo, só que agora vieram para cima de você. O que eu quero dizer é, um jurista, e prestem atenção no que eu vou falar, um jurista não tangencia seu posicionamento se é amigo ou inimigo. Você tem que ter o mesmo posicionamento, do começo ao fim. Se é agora com os amigos ou com os inimigos, tem que ser depois com os amigos também. E vice-versa. Porque senão é ativismo barato. Barato. Do mais chinfrim. Do mais baratinho mesmo. Onde está a insegurança? Um juiz bloquear nacionalmente um aplicativo, né? Quantas vezes a gente viu isso aí? Putz, não recebemos aquele nude por causa daquele maldito juiz, né? Suspender impostos, né? Como se isso fosse possível, né? Suspender impostos.
Ou legislar, o que é mais lindo ainda, né? Quando o juiz inventa uma coisa onde não tem, e ele não tem essa prerrogativa porque a gente não elege ele não é nosso representante popular. Gostem ou não, os nossos representantes populares estão na Câmara de Vereadores, no Paço Municipal, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, no Congresso Nacional e na Presidência da República. Aliás, essa coisa de eu não tenho culpa porque votei no fulano, isso é bobagem. Não entendeu a regra democrática. A regra democrática diz o cara vai governar independente da sua aceitação ou não. E você, por ele, é governado. Aliás, eu sou muito ruim de ganhar a eleição. Olha, faz tempo que eu não elejo alguém com o meu voto. Mas não importa, porque eu sou governado igual. Essa é a regra democrática. E, finalmente, o nosso estandar ético muito baixo, né? Nós estamos realmente muito baixos. Nunca fomos tão vis, nunca fomos tão descarados. E eu estou falando nós, porque é muito fácil, né? Quando você fala com alguém sobre corrupção, a primeira coisa que a pessoa fala, o brasileiro, né? Sim, é porque eu sou de Porto União, eu não sou brasileiro, né? O brasileiro é, quer dizer, o outro é, eu não. Bobagem. Isso é brasilinidade. Isso é nosso, é cultural. Nós queremos saber quem é que conhece o fulano lá dentro da delegacia para baixar os pontos da nossa multa. Isso é fato. Fiz isso semana passada. Mentira. Mas é só para criar um... Né? A gente faz isso. Nós fazemos isso o tempo todo, todos os dias. E, por último, os juízes também entram um pouco nessa onda do estandar baixo ético, né? Um ministro do STF não pode jantar na casa do indiciado na véspera de julgar ele. Não pode. Não pode. Isso não precisa estar escrito em lugar nenhum. Entende? Isso é nível civilizatório. Isso não precisa dizer assim, ó... Quando o presidente da República estiver em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não poderá se reunir jantando às 11 horas da noite em sua residência oficial. Não precisa estar escrito isso. Só que nós temos essa tradição de só cumprir o que está escrito. Primeiro que a gente fala, onde é que está escrito isso? Você não pode fazer a rematrícula, onde é que está escrito? Por quê? Porque no Brasil a gente tem essa portariacracia, né? Quer dizer, a portaria vale mais que a Constituição. A portaria, né, ali, do uso da cantina, por exemplo, tem uma portaria ali, ela vai valer mais do que a Constituição da República. Por quê? Porque a gente está acostumado com isso. Nós temos essa inversão de valores. Não se interpreta uma portaria, ou melhor dizendo, se interpreta a Constituição pela portaria. É o contrário. Né? Não dá. Não dá. É inversão de valores demais. Bem, passei 15 minutos do meu tempo. Se puderem, o dia que tiverem oportunidade de encontrar com Fred Didier Júnior ou com Lênin Luiz Streck, deem um abraço nos dois, calorado assim, um abraço apertado mesmo, emocionado, porque grande parte do CPC, da forma como ele foi publicado, nós devemos a esses dois moços, Fred Didier Júnior e Lênin Luiz Streck. Em especial o artigo 496, acho que é 496, que é aquele que deu todo um bafafá sobre a fundamentação da sentença, da decisão judicial. No Brasil não havia a Constituição fala que toda decisão deve ser fundamentada. Só que como a gente está acostumado com a portaria, né, para dizer onde é que está escrito, né? Então faltou o escrito para dizer o que diabos é fundamentada, né? Agora tem. CPC. O que diabos é fundamentação jurídica? Está lá. Ou melhor dizendo, o que não é fundamentação jurídica, o que é mais legal ainda. Não se considera fundamentada a decisão que, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é fantástico. Fantástico. Né? Em tese, teria acabado com aquele famoso mantenha a decisão pelos seus próprios fundamentos. Não se pode ter fundamento em que você pode resolver qualquer tipo de demanda. Isso é fantástico. Ou como aquela portaria, né? Teve um juiz, se eu não me engano, da capital. Entrou da noite para o dia 20 mil ações do tal do score, né? Scoring, ou sei lá o quê. Né? E o juiz deu uma portaria, baixou uma portaria,
né? E fez Ctrl+C, Ctrl+V 20 mil vezes para extinguir a demanda sem julgamento de mérito. Fantástico isso. Por último, entrei com uma tutelinha máximo, né? Entrei com uma tutelinha porque o tuteladinho, né, é o meu filhote de 1 ano e pouco, 1 ano e 10 meses. O plano de saúde deixou de atender hospital pediátrico lá do lado da nossa casa. Eu, como advogado, pensei, estou fazendo nada mesmo, né? Vou entrar com uma tutelinha. Entrei com uma tutelinha. Foi distribuída, fui no plantão. No plantão, né? Aí mostrei lá que o filhote tem bronquite, que precisa, né, sobreaviso, atendimento hospitalar, pediátrico, etc. Em tese eu nem poderia estar falando porque é segredo de justiça, é menor de idade, né? Mas como é ambiente acadêmico e nem está sendo filmado mesmo, então a gente vai até o fim dessa história. E aí, fantástico, tal, plantão. A juíza substituta diz, não é caso de vida ou morte para ser decidido em plantão. Beleza. Redistribui, vai para o juiz, 2 dias depois sai a decisão. Na decisão, achei fantástico, porque assim, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança, presunção, boa-fé, objetiva, inversão do ônus da prova, etc, 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 etc. Mas aí o juiz, na decisão, diz assim, nada leva a crer que sequer houve o atendimento conforme narrado na inicial. O juiz está duvidando de mim, velho. O cara duvidou de mim. Mas que desgraça. Eu contei a história, o cara vai lá e na decisão, para indeferir, a tutela diz... Não parece ser verdadeira essa tua história. O cara me chamou de mentiroso, em resumo. Aquilo que era só uma tutelinha, né? Começou a dar um tremelique, né? Aí eu faço uma nova petição intermediária, com ata notarial, com lá, sei lá o quê, com extrato desmentindo o mentido. Sabe que... eu disse que sim, o juiz disse que não. Fui lá e disse que ele estava errado e mostrei por A mais B. E que pena que eu não trouxe a petição aqui, porque eu ia mostrar para vocês. Eu tenho usado muito Paintbrush, né? E eu lamento muito que a Microsoft não vai, né, botar mais o Paintbrush. Mas eu tenho usado muito o Paintbrush, sabe? Para fazer assim, circulo em vermelho, faço setas. É muito legal usar o Paintbrush no processo eletrônico. Vocês vão saber disso logo, logo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Bota lá, circula em vermelho, seta, né? Só falta aquele você está aqui, né? Enfim. E, em resumo, qual foi a decisão? Deixo de apreciar porque pedido de... Como é que é? Pedido de reconsideração não existe previsão legal que entre com recurso competente. Uau! Hein? Então ele disse que eu era mentiroso na primeira decisão. Eu junto uma petição me defendendo de mim mesmo, quer dizer, das minhas mentiras, né? Mostrando para o juiz que, na verdade, eu não menti. Né? E aí ele diz que nem vou apreciar. Entre com o recurso devido. Pois bem, qual era o recurso devido? Embargo de declaração. Agora vai ler. Vai ler e vai decidir o que eu botei lá. Por que decidiu assim? Quero saber. Né? É assim que nós estamos. Uma tutelinha. 3, 4 petições, 2 idas ao fórum, né? E nós estamos falando de um plano de saúde de uma criança, não é porque é meu filho, podia ser qualquer um, podia ser a Defensoria Pública, né? Defendendo os índiozinhos, não sei o quê, desdentados, pés descalços, podia ser. Não estou fazendo o juízo de valor axiológico, né? Mas é isso, esse é o sentido, esse é o ponto que nós estamos. Senhores, estamos numa crise tremenda, nós vamos abrir agora o debate e depois eu volto só para uma conclusão rápida, mas vamos conversar sobre isso tudo. Muito obrigado. Pode aplaudir. Tranquilo. Então vamos aos questionamentos, o debate. O microfone está à disposição de vocês, é só levantar a mão que nós passamos para vocês. Beleza? Enquanto as pessoas vão tomando coragem... Pô, eu tô na terra do contestado e os caras não têm coragem de fazer uma pergunta? Que é isso, hein? Eu vou fazer... Eu tive a coragem de escrever e mais coragem ainda de publicar. É um livrinho
Eu escrevia lá no jornal local e trouxe aqui. Ih, esse aqui está sujo, vou pegar um limpinho lá fora. Livro de coletânea de crônicas aqui, sobre direito, política, economia, tudo isso que a gente não fala em lugar nenhum. Então eu vou fazer esses 2 sorteios e está à venda aí, como diz o Alexandre, eu adoro citar o Alexandre Moraes da Rosa, o nosso Moraes da Rosa, né? Não o Alexandre de Moraes, esse eu não gosto de citar, mas o Alexandre Moraes da Rosa, ele diz: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só estou vendendo os livrinhos limpinhos e cheirosos. Então, tem uns livrinhos ali à venda, preço promocional aqui para o evento e se quiser, né, dá para autografar. Tudo bem? Perfeito. Opa. Um contestador aí. Vamos lá. Boa noite. O senhor começou a fazer a palestra falando sobre a Constituição Federal, a importância de estudá-la, compreendê-la e aplicá-la também no nosso dia a dia. Só que nós, como juristas, a gente é uma classe específica na nação. Existem engenheiros, médicos, mas também existe a população, né, que, infelizmente, são muitos poucos os que ousam a lê-la e compreendê-la. E, se analisar a Constituição, é um documento que ele é complexo, porque interpretá-la abre muito o leque de possibilidades. Mas, assim, a Constituição, ela direciona o país para se desenvolver. E até a gente vê que o Brasil hoje é considerado um país em desenvolvimento. Mas quando será desenvolvido, né? E a gente tem que chegar nesse ponto. A Constituição é um instrumento para isso. Mas também agora, principalmente com esse movimento que aconteceu nas eleições de 2014, eu estou sentindo que está havendo uma restrição para se discutir isso. As pessoas, eu acho que estão criando um medo, que às vezes elas podem ser reprimidas. Hoje, se você falar o nome de determinado político na rua, é capaz de apanhar. Há uma escalada fascista. Isso é realidade. E nós, como estudantes de direito, eu gostaria de saber, o senhor, como membro da OAB, como é que a gente pode fortalecer essa discussão? Como é que a gente pode tentar romper essa barreira que está sendo criada e que é muito difícil de ser, dependendo do fortalecimento, dos acontecimentos que até podem acontecer, né? Que a gente está num momento decisivo, é um momento histórico. Uhum. Como é que a gente pode fortalecer isso em nós? Né? O respeito é óbvio, é o caminho, mas acho que vai além disso. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. Pergunta absolutamente muito bem colocada. E a questão é, o Lênio trabalha com a ideia de modernidade tardia. Quer dizer, no Brasil, a gente, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura e por aí vai. Né? A gente sempre somos os últimos, né, a avançar, a progredir. A nossa ditadura foi a última, civil-militar, da América do Sul, né, a acabar. Todos os outros acabaram 2, 3 anos antes e a nossa foi a última. E ainda meio capenga, né? A emenda Dante de Oliveira não passou, voto indireto, elegemos o Tancredo indiretamente. Elegeram, né, o Tancredo de forma indireta, enfim. E aí assumiu o Sarney, que morreu morrido, ou morreu matado, né, não sei, o Tancredo, e aí assume o Sarney. E só em 89 é que a gente vai às urnas mesmo para votar para presidente da República. Então, em razão disso, eu diria que nós somos um adolescente, enquanto República Federativa do Brasil, nós somos um adolescente errando muito, tropeçando muito, esbarrando nas coisas, não sabendo a dimensão dos seus poderes e tal. Eu concordo com a tua visão, no aspecto de que
pelo menos é o que eu enxergo lá no litoral, existe uma escalada grande do ódio, né? E eu não falei da tribuna, mas falo aqui, a questão dos direitos humanos, por exemplo, conseguiram fazer com que os direitos humanos virassem bem-estar social para preso, sabe? Tergiversar sobre um elemento tão importante da história do direito, né? E elemento essencial de qualquer jurista, né? Duas vezes, pelo menos, eu jurei defender a Constituição e os direitos humanos na tribuna, em sessão solene, está registrado isso, quando eu me formei bacharel em Direito, e vocês vão fazer o mesmo juramento, e quando eu recebi a carteira da Ordem dos Advogados. E depois mais 2 vezes, quando eu assumi como conselheiro estadual. Eu jurei 4 vezes. Defender a Constituição da República e os direitos humanos. Eu não posso agora tergiversar, mentir para mim mesmo, sabe? Eu costumo dizer, se alguns juristas aí que são tão conservadores, mas tão conservadores, que eles deviam devolver a carteira da OAB. Sabe? O cara jura defender a Constituição da República, jura defender os direitos humanos, e o cara é um baita do conservadorzão, daqueles pior tipo. Esse cara devia devolver a carteira da OAB. Eu falo isso, e às vezes eu provoco os meus colegas a pensar sobre isso, né? O que fazer diante desse cenário é ter muita paciência, de primeiro momento, né? Eu, por exemplo, já não entro em bola dividida assim. As redes sociais é uma maravilha, né? Nos últimos 2 anos virou ambiente de fazer inimizades, né? Então os vermelhos, né, atacavam os azuis os vermelhos, e enfim. E como se só tivessem 2 cores no arco-íris, né? O vermelho e o azul. Essas dicotomias são estúpidas, burras, né? Por exemplo, na OAB, né, eu não votei na Presidente da República, não fiz campanha para ela, mas eu achava que não era um momento propício, nem havia indícios para o impedimento, do ponto de vista constitucional. Era o meu posicionamento como jurista. Me filiava a uma série de juristas, que não era a maioria dos juristas, mas era grande parte. Eu posso citar nomes importantes, não vou fazer, né? Mas até juristas internacionais, né? Juristas membros de cortes internacionais de direitos humanos e tal. Então, mas e nem por isso eu defendi o governo, entende? Então você é um, sei lá, petralha. Não, eu não sou petralha, amigo. Eu sou contra o impedimento. São 2 coisas diferentes. O fato de eu ser contra o impedimento não me torna petralha. Não é isso. Enfim, esse momento de ódio, especialmente aqui na academia, hein? Isso é um alerta para a academia, tá? Nas salas de aula, não censurem o colega. Não censurem o colega. Por mais que seja o mais longe do teu pensamento, não censure o colega. Não se constrói ciência sem diálogo, não se constrói ciência sem debate. Não precisa se convencer da ideia do outro. Apenas deixe ele expressar essa ideia, né? Isso é muito elementar, tá? A gente precisa construir diálogos? Precisa. Às vezes não vai ter convergência, é normal, vai haver divergência. Mas é preciso construir ambiente propício para a convergência. Se não acontecer, tudo bem, não aconteceu. Mas pelo menos tem que haver diálogo. Das ideias, principalmente. Porque na hora H, lá no leito de morte, todo mundo é igual, assim como nasceu. É isso aí. Mais alguma pergunta? Vamos lá, vamos debater. Boa noite. Primeiramente, gostaria de lhe informar, é muito boa ver a sua palestra, suas colocações em forma de metáfora, e a gente tem que prestar muita atenção no que o senhor fala. Valeu a pena. O senhor tem a mesma ideia do que eu tenho, só que uma diferença. Eu sou grosso, sou estúpido. Eu falo isso que na lata. Eu achava que eu era o estúpido. Tá? Quando o senhor fala na questão do brasileiro, de fato, o nosso brasileiro, quando interpreta a Constituição,
É mais ou menos quando que aquelas mulheres carola rezam o rosário. Não sabem interpretar a Ave Maria e o Pai Nosso. E o nosso brasileiro, quando se fala na Constituição, principalmente no seu artigo 5º, às vezes tem um inciso do artigo 5º que é bom para você, mas não é para mim. E a interpretação, ela tem que ser uma interpretação ampla, e não a interpretação que está escrito expresso lá. Tem um artigo da Constituição, artigo 7º da Constituição, que ninguém conseguiu interpretá-lo até hoje. E o dia que interpretar aquele artigo, eu só quero ver o que vai acontecer com a nação. Vai acontecer coisa boa, eu acho. Não, ela não é boa. As pessoas reclamam da CLT, mas precisam interpretar primeiro o Código de Defesa do Consumidor. Tem muita gente chamando o empresário de bandido. Quem chama empresário honesto de bandido, seja um. Todo mundo fala que o empresário fica espoliando a nação, mas é o que paga o imposto. O que está me faltando nessa nação ainda é ver os recebedores de Bolsa Família ir em praça pública e pedir: cadê os meus direitos, os impostos que eu pago para a saúde e educação? É isso que está me faltando. A sociedade é pobre. Nós somos pobres. E eu te digo isso porque muitas vezes eu cometo os mesmos erros que todo mundo comete. É o do simples atravessar uma rua. Não sabemos usar uma faixa de segurança de pedestre. E o Brasil vai mal. O senhor falou em 30% das pessoas que não sabem interpretar o que tem dentro do frasco do shampoo. Pois eu acho que é bem mais. Tem muita gente que tem várias faculdades. Mas a nossa educação de hoje não é a educação de conteúdo que se passa. Eu fui professor de física e matemática por 17 anos. E quando que eu vejo um aluno que não sabe interpretar um simples problema, é triste, não sabe português. As nossas escolas hoje distribuem diplomas. Eu sou da mesma faculdade do senhor, me formei na Univale. Quando o senhor falou do professor, a Patrícia se formou comigo. A Patrícia uma vez veio dar uma palestra para nós e numa pergunta, eu acabei a palestra dela, numa pergunta. Então, é muito boa as suas colocações, mas a gente tem que prestar muita atenção no que o senhor fala. A sua inteligência é muito boa. Obrigado. Mas parabéns. Mas não tinha nada nas entrelinhas, podem ficar tranquilos. Não tinha nenhuma mensagem subliminar, ninguém vai sair daqui mumificado, né, zumbizado, tá tudo certo. Mas eu falei ali da tribuna e não completei o raciocínio também com relação aos 30% e a Argentina. Falei da Argentina, não falei o que eu aprendi a ler na Argentina. Falo isso com tranquilidade. Só no doutorado que eu aprendi a ler, exatamente. E você vê lá o nível cultural. Não falo da Argentina inteira, falo de Buenos Aires, na verdade, da capital federal. Buenos Aires, o nível cultural é muito alto. É o lugar que tem mais teatro por habitante no mundo. Livrarias, cafés, as pessoas estão lendo, sempre lendo. Muitas editoras. As universidades publicam, fazem mais seminários como esse do que sala de aula exatamente. Enfim, fazem exposição de ideias. E é isso que é a ciência. Na verdade,
os argentinos estão mais para a academia europeia e nós aqui mais para a academia norte-americana, sabe? Mais de resultados, né? Queremos saber, né, qual é o número de artigos que foi publicado para alimentar o sistema, para ser ranqueado e não ter a autorização cassada, enfim. Esse tipo de coisa, às vezes, é contraproducente. Porque ao invés de a gente estar fazendo coisas boas, a gente está fazendo esse tipo de coisa, né, ranqueando no Ministério da Educação. E falando de outras profissões, também deixei em aberto, a Constituição, ela é a lei das leis, né? E a ideia era que o sujeito médio pudesse entendê-la, né? Mas mesmo que a gente achar que o sujeito médio vai entendê-la, é realmente é um horizonte, uma utopia, né? Mas ao menos nós juristas deveríamos tê-la com mais particularidade, né? Às vezes me vem cada uma solução que eu digo, cara, dá uma olhadinha no artigo 5º, como foi citado aqui, dá uma olhadinha no artigo 5º, vê se isso se encaixa lá de alguma forma, sabe? Então é isso. Então, mais atenção à Constituição da República, sem dúvida nenhuma. E, finalmente, agora estamos tendo uma teoria de direito constitucional brasileira. Porque até então, com todo respeito ao professor José Afonso da Silva, né, o filho dele, o Virgílio, com todo respeito a todos os juristas constitucionalistas dos anos 80, inclusive o presidente da República, Alexandre de Moraes, Michel Temer e tal. Mas, assim, agora é que a gente está tendo uma teoria de direito constitucional crítica, agora. Né? Tudo bem, a Constituição é de 88, nós estamos indo para 2018, é natural que as coisas vão amadurecendo, vão para 30 anos de Constituição, portanto a gente agora talvez tenha uma teoria constitucional brasileira crítica, né? Nossos juristas constitucionalistas estão palestrando fora. Nós estamos palestrando, brasileiros estão palestrando em Coimbra, não o contrário, né? Então isso é muito gratificante, muito interessante. A gente tem que ficar atento a essas novas tendências da teoria constitucional brasileira também. E ler, né, gente? Eu sei que tem os esquematizados, os descomplicados, os simplificados, os sei lá o quê, né? É tudo muito massa, mas ali não vai ter as respostas. As respostas mais contundentes são dos livros menos esteticamente viáveis. Ou seja, onde há conteúdo não há estética. Onde há estética, geralmente não há conteúdo. Então é isso. Questionamentos? Vamos lá, contestado. Boa noite a todos. Eu gostaria de pontuar, o palestrante falou muito da conjuntura, mas eu entendo que no Brasil já carece de algumas estruturas, não é? Algumas estruturas. Por exemplo, a estrutura tributária. Todos nós pagamos impostos. Para onde que vão esses impostos? Para Brasília. Quando Dom João VI veio para cá, o que ele instituiu? Pagamentos de impostos para onde? Nós estamos falando de 1808. Para onde que ia? Para o Rio de Janeiro. Mudou a estrutura. Pontuando. O outro ponto. Como é que nós vamos explicar que no Brasil nós temos 35 partidos com mais outros 65 se candidatando a ser partidos para gerenciar o modelo político nosso? É uma estrutura partidária que está aí, uma estrutura política inexplicável, né? Intangível. E uma outra coisa, e falou-se muito da Constituição, o Caniveri falou muito, nós temos no Brasil um grupo de pessoas que eles querem assim, eles querem cumprir a Constituição, mas só naquilo que nos interessa. Não é integral. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 37. Não. Vamos fazer concurso público, não. Vamos só trazer os nossos correligionários para dentro da administração pública. Então, eu queria pontuar isso, que nós estamos vivendo, né, esses dilemas todos da conjuntura,
por conta muito dessa estrutura que nós temos a nível nacional. E eu falei um pouco sobre essa questão de você não tangenciar o seu posicionamento jurídico se amigos ou inimigos, sabe? Vamos supor que fulana é a tua inimiga, estava no poder até anteontem, e o Beltrano, teu amigo, está no poder hoje, né? Você não pode tangenciar aquilo que você falou há um ano atrás, mudar de opinião, só porque o teu amigo está lá agora, né? Então é isso que eu tenho cobrado coerência jurídica. Porque ao jurista, diferente do político, que o político se amolda com mais frequência, o político se adapta ao cenário, né, com mais desenvoltura. O jurista é um bicho mais intangível, eu diria assim, né? Ou deveria ser. Agora, se você seguir o posicionamento de determinado ministro da Suprema Corte do Brasil, você vai ver que ele tangencia o posicionamento dele conforme, né? Quer dizer, quando era aquilo que ele chamou de horda de bandidos, fecha aspas, né, que era um partido de cor vermelha que estava no poder, ele era praticamente um acusador, era um ente do Ministério Público, dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Ele vai para a imprensa falar que não é um absurdo e tem que acontecer. De repente, ele passou a ser garantista de novo, né? Opa, não, temos que ir com cuidado, né? Este procurador fala demais e tal, e tal, e tal. Este ministro garantista de agora, há 2 anos a gente não viu. Onde é que estava esse ministro garantista 2 anos atrás? Não estava. Ele escondeu essa máscara garantista no armário porque lhe interessava. Era interessante porque os inimigos dele estavam no poder. Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder, né? Hoje meus inimigos estão no poder. Eu, Luiz Fernando Ozawa, lá, Brasília. Meus inimigos estão lá no poder. Mas eu não tangencio minha opinião jurídica. Eu ainda acho que impedimento é última ratio no presidencialismo constitucional brasileiro, que tem que ter um crime doloso que atenta contra a República, muito grave. Senão, você não tira no voto. É minha opinião, resguardadas as opiniões dos outros. Mas eu continuo pensando a mesma coisa com relação ao Michel Temer. Não mudei de opinião, entende o que eu quero dizer? Porque é muito fácil. O jurista ele tem essa capacidade que outras ciências ou outras artes talvez não tenham, que é construção de argumento. É aquela brincadeira, né? Pergunta para você, olha, fulano fez isso, fez aquilo. Para quem que a gente está advogando? Você responde a pergunta, né? Para quem que é o nosso cliente? Né? Conforme o cliente, a gente dá a resposta. Este é o advogado. E eu até entendo a arte da advocacia, porque eu faço isso há 13 anos e eu vivo disso. Mas, além de advogado, eu sou um jurista. E eu não vou deixar de ser jurista quando eu deixar de ser advogado. Eu permanecerei um jurista porque essa é a minha formação. Eu não posso renegar tudo aquilo que eu li, que eu conheci até agora. E aí o jurista não pode desdizer aquilo que ele disse há pouco tempo. Então eu cobro coerência das pessoas, né? E penso que o horizonte, eu não gosto de falar de futurologia, né? Mas o horizonte não anuncia coisas boas assim. Eu penso que o Brasil tem evoluído, como eu disse agora há pouco, um adolescente que erra bastante, que cai, que faz bobagem, mas tem amadurecido algumas coisas. Mas o horizonte não anuncia coisas boas para o direito brasileiro. Para o direito brasileiro. Vocês aqui estão num ambiente extremamente privilegiado, né? A universidade contestada. Mas por aí, Brasil afora, tem universidades terríveis, faculdades horríveis, cursos muito ruins. E o que acontece? Acontece que tem mais cursos de direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Tem mais alunos se formando em direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Isso não pode dar certo. Isso não é uma receita boa. O horizonte não é bom. Aí alguém vai dizer, o professor está dizendo que tem, né? Não, quando eu me formei já não era bom. Mas ali foi o começo do fim. Eu não sei como é que vai ser o nosso futuro, né? Espero que não seja o canibalismo profissional. Espero que não seja isso, né?
se destapear na rua por cliente, coisa parecida. Espero que não aconteça isso, espero que não aconteça o aviltamento de honorários, né? Pessoal fazendo coisa por R$25 a audiência para grandes multinacionais. R$25 audiência de advogado para multinacional. Não é para pobre, desgraçado, ribeirinho, desdentado. É para multinacional. Entende o que eu quero dizer? Puxa vida. Vai fazer pro bono, então. Não cobre 25, sabe por quê? Porque essa multinacional vai achar que te pagou. O que é pior. Ela vai... mas eu te paguei? Não, vai de graça, que é melhor. Eu costumo fazer muito isso no escritório. Vem um cara amigo, geralmente é amigo, né? Eu vi e tal, isso aqui, te dou R$1.000 para fazer esse negócio. Eu faço de graça. Prefiro ficar com credor de um favor do que receber R$1.000 e o cara achar que pagou numa coisa que vale 5. Prefiro ficar credor de favor. Não devia ter falado isso, mas enfim. Posso ir para as conclusões, então? Tem mais alguém que quer debater? Mais algum questionamento? Vamos aproveitar? Pois não. Ok. Eu vou fazer o sorteio do livro ainda. Boa noite. Eu queria saber, na sua opinião, qual seria o melhor modelo para escolher os ministros do Supremo? Essa é daquelas perguntas que eu falei que, né, é difícil ter resposta. O modelo é mais ou menos esse que está aí, lamentavelmente. A questão é que a gente não tem como filtrar. Vou dar um exemplo. O Lênio Luiz Streck, ele foi pré-candidato a uma vaga do Supremo quando saiu o Eros Grau, se eu não me engano. Para mim, na minha modestíssima opinião e visão das coisas, é o maior jurista vivo brasileiro que temos aí, andando por aí. É um cara que devia estar lá. Né? Por outro lado, tem pessoas que a gente acha que vão desempenhar bons papéis e não vão, e não fazem. Né? É difícil falar sobre pessoas que estão lá, então vou mencionar o Eros Grau, por exemplo. Professor ilustre, escreveu livros maravilhosos, mas não desempenhou assim aquele papel enquanto ministro da Suprema Corte. Fora um ou outro, todos eles lá preenchem requisitos objetivos, sabe? Mas definitivamente eles não são os melhores juristas do país. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? A gente cria a expectativa que são, né? Afinal de contas, são ministros da Suprema Corte. Mas aqui fora tem centenas de pessoas que poderiam ocupar aquelas 11 cadeiras lá, sem dúvida nenhuma. Agora, modelo... Para começar, assim, a gente não precisa inventar muito a roda, sabe? Os Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Né? O presidente da República indica e o Senado faz a sabatina. Com a diferença que a sabatina do Senado nos Estados Unidos demora 3, 4 dias. E o Senado já disse não, acho eu que quase a metade das vezes. Aqui não, aqui a gente... acho que aconteceu uma vez ou duas na história do Senado Federal que o Senado disse não, e teve um ministro do STF que não era advogado, sabiam disso? Médico, exatamente. Um médico já ocupou a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu não tenho receita, mas eu penso que essa sabatina é ridícula. A forma como é feita a sabatina no Brasil hoje do Senado, quem assistiu às últimas aí, eu, por exemplo, fiquei com vergonha alheia. Olha, eu não me leiam como machista, apesar de ser, mas não me leiam assim, né? Da Rosa Weber. Gente, eu fiquei com pena dela. Se eu fosse ela, eu pegava minhas coisas e ia embora. O que o Pedro Taques fez com ela, o senador da época, ele comeu com farinha ela na sabatina, sabe? Eu fiquei com pena mesmo, juro. Vejam no YouTube, senador Pedro Taques versus Rosa Weber. Gente, vergonha alheia. Eu teria ido embora, juro, teria ido embora. Ia, sei lá, colher morango que valeria mais a pena. Mas assim, por outro lado, o senador Pedro Taques, né,
Bastou ir para o Poder Executivo, que já está envolvido com escutas telefônicas de inimigos políticos. Pô, Pedro Tax, né? Quando a gente acha que, pô, surgiu alguém interessante na política, o cara vai lá e pisa na jaca, né? Sem fazer presunção de culpabilidade, né? Mas, poxa... né? Enfim, eu só quero dizer para vocês que não é para a gente esmurecer. Apesar de... Eu vim aqui, comecei a falar de que eu não tinha boas notícias para dar, né? Não tinha... apesar de ser uma noite maravilhosa, vocês já viram a lua cheia lá fora? Cara, tá lindo, 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 lindo. Apesar da lua cheia estar linda, e ela vai, mesmo que estoure uma ditadura neofascista no país, vai continuar nascendo a lua cheia, né? A não ser que o Kim Jong-un, sei lá o que lá, estoure um míssil na lua, né? Ela vai continuar aparecendo. Mas a gente não tem que perder um pouco a vontade, a verve, né? A gente assistiu, e a gente precisa falar sobre isso, né? A gente assistiu aquele vídeo que viralizou, né, do Dr. Felisberto. E logo depois o Dr. Paulo Brincas disse uma frase que para mim eu vou levar comigo durante muitos anos. Abre aspas. A tribuna é um solo sagrado da advocacia. Fecha aspas. De fato, quando um advogado está na tribuna, quando o advogado está com o microfone na mão, tem que se respeitar a fala do advogado. Isso tem a ver com uma defesa constitucional do Estado Democrático de Direito. Só que o inverso também é verdadeiro, né? Se a tribuna é um local sagrado, ela não pode ser profanizada também, né? Então, o sacro e o profano estão juntos nessa história. Tem que cuidar, porque não se fala qualquer coisa da tribuna também, né? Então tem que ter esse cuidado. Ainda é cedo para fazer julgamentos a respeito do caso, né? Parece que tem vida pregressa tanto do acusado quanto do acusador, mas para mim isso pouco importa. Eu quero saber se aquilo que foi dito se confirma, né? É isso que a gente quer saber. Se não se confirmar, lamentavelmente, né, o advogado vai ter que responder pelas críticas infundadas. Se ele tiver certo, eu gostaria muito de que não houvesse um prêmio da aposentadoria, né? E à guisa de conclusão, penso que nós temos que voltar aos clássicos. Os alemães estão sempre aí, eles são de leituras difíceis, né? Gadamer, Heidegger, Kelsen, austríaco, enfim, essa galera toda, Hobsbawm, esses caras são difíceis de ler. Mas ali tem muita coisa do que a gente vive hoje. Muitas respostas estão ali. Estudar e ler mais, absolutamente. Pode ser os novos também, o Dworkin, Alexi, também são novos nomes. Fiz um congresso lá em Balneário Camboriú e levei uns malucos lá. Pietro Nardella de Lova, o Paulo Iotti, o Salah Khaled, Hassan Khaled Jr., aquela menina juíza do Paraná aqui, esqueci o nome dela. Puxa vida. Fernanda, a doutora Fernanda, que falou sobre meritocracia, vocês viram isso? Que coisa mais linda. Levei uns malucos lá, o Lênio Streck, claro, o Hamilton Bueno de Carvalho. E, gente, esses caras aí, a gente precisa ouvir mais, sabe? Esse tipo de jurista aí. Esse tipo de jurista que está fora da linha da dogmática, né? Daquela coisa do pode, não pode. Aplicabilidade do artigo número tal nas ações de não sei o quê. Isso é legal, isso também é ciência, né? Mas não é isso que marca o direito. Eu estou convocando vocês a lerem mais teoria também, vir mais para a filosofia do direito, que é muito importante. E não se constranjam em escrever sobre isso, né? Sejam ousados, escrevam sobre isso. E, finalmente, uma coisa que o Lênio falou lá já na 8ª garrafa de vinho lá em casa, o Lênio falou que a gente tem uma tarefa muito importante do jurista do século XXI, que é constrangimento epistemológico. Ou seja, nós precisamos estar atentos, prontos
para constranger epistemologicamente o outro, ou seja, a colocar em xeque a ideia do outro na sua própria ideia, né, na sua própria concepção. Tem muita, como o próprio Lenin diz também, do sincretismo metodológico, né? O cara cita Balão Mágico, Chico Xavier e Hans Kelsen. Não dá certo. Entendeu? São coisas que não coadunam, as ideias não coadunam, né? Não adianta você querer fazer um belíssimo TCC, um artigo, citando vários nomes interessantes, né? Vários autores alemães, ingleses e norte-americanos do direito, o Boaventura de Souza Santos, Canotilho e tal, quando na verdade as coisas não se conectam, né? Isso se chama sincretismo metodológico. O sincretismo religioso da Bahia, sabe? Que é tudo meio misturado. O sincretismo metodológico jurídico é isso, tudo misturado e no fim não diz nada com nada. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez, Daniele, a paciência de vocês, peço desculpas por falar tanto, isso é um mal que eu venho da minha família alemã, que eu sou meio alemão, meio japonês, e os alemães lá em casa falam bastante, os japoneses são quase mudos. Enfim, e eu estou aqui em Balneário Camboriú, eu estou a 5 horas daqui, se vocês quiserem que ir para lá ou que eu venha para cá para a gente conversar mais, adoraria. Foi muito, muito boa experiência mesmo. E espero que pelo menos alguém compre o meu livro aí para dizer que comprou. E a gente se vê, se bem que é segunda-feira, né? A gente se vê no boteco, mas segunda-feira vai ser difícil. Mas estamos aí para conversar sobre direito e sobre outras coisas também. Obrigado, muito obrigado. Vamos aplaudir o doutor Luiz Fernando. O doutor Luiz Fernando irá fazer o sorteio do livro. São 2 livros. Levanta a mão quem sabe... Levanta a mão, não é para gritar, hein? Olha o nível civilizatório. Quem sabe qual é a lei que está fazendo aniversário hoje, que é muito importante para o país? Pois não? Muito bem, ganhou um. Quem que levanta a mão, não é para gritar, oa, vou fazer isso com meus alunos, ficar um puto, oa, né? Quem nasceu em 28 de julho? Ninguém? Próximo disso? Levanta a mão. Fala. 11. 2 de agosto, é o mais próximo. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. 2 de agosto. Ganhou o livro lá também. Muito bem, obrigado. Ok. Nós vamos fazer agora a entrega do certificado. Convido o doutor Maurício para fazer a entrega ao doutor Luiz Fernando, por gentileza. Vamos aplaudir o certificado. Quem é que tira uma fotografia, né? É isso? Quem tira a fotografia, por gentileza? O acadêmico ganha um ponto, rapidinho. E agora, o doutor Luiz Fernando vai levar uma água, não é do Iguaçu, mas a água ardente, nosso famoso Steinegger, referência nacional e internacional. O senhor poderá saborear o nosso produto. Podemos socializar também, né? Podemos socializar. Como você falou em boteco, né? Não há problema nenhum. Olha só. Vamos aplaudir. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, damos por encerrada esta solenidade, desejamos a todos uma boa noite. Até.